Ele está de volta, de Timur Vermes. O quinto livro que eu estou lendo esse ano, parte do meu projeto aí de estar lendo 100 páginas por dia, até totalizar pelo menos 36.500 páginas no ano. E com esse livro eu acabei de fechar 2.128 páginas. Bem, essa obra aqui ela tem uma premissa que eu considero muito inteligente. Como o título já diz e a capa já deixa claro, inclusive uma capa muito bem feita, genial, acho a capa. É, Hitler está de volta. E como ele está de volta? O autor, ele coloca para Hitler, um certo dia, do nada aparecer em um terreno baldio no mundo contemporâneo, provavelmente no ano que o livro foi escrito, que foi 2001, 2011, 2012, e o Hitler aparece lá meio sem saber o que está acontecendo. Ele acha que teve algum ataque onde ele estava, ele está acordando lá meio confuso, e vai andando pelo, pela cidade, pela capital da Alemanha, tentando entender o que aconteceu. Ele encontra umas crianças e as crianças não reconhecem. Ele fica pensando, não, elas devem estar muito abaladas por ter encontrado o Führer. Ele encontra uma mulher que acaba usando tipo um spray de pimenta nele porque ele estava parecendo um mendigo. E isso o Hitler aparece com roupa militar, com aquele capote militar, com o cap dele e a cara do Hitler. É o Hitler mesmo. E aí ele acaba indo parar numa banca de jornal em que o jornaleiro fica impressionado com ele, porque é o Hitler. É o Hitler, muito igual ao Hitler, um artista, comediante que está imitando perfeitamente o Hitler. E aí o Hitler vai falando coisas que o Hitler falaria, com o que... Não sei se exatamente do jeito do Hitler histórico, provavelmente não é do jeito do Hitler histórico, mas inspirado naquele... Eu acho que principalmente inspirado nas performances que fizeram dele em teatro e cinema. Eu acho que é muito inspirado naquela cena clássica, que eu não sei de que filme é, que ele pega o óculos, tira o óculos assim, tremendo, e começa a gritar com os caras lá na sala. Eu acho que muito inspirado nisso, o Hitler vai começando a falar coisas que o Hitler falaria. E o jornaleiro, ele fica espantado porque o cara imita muito bem o Hitler. E é, obviamente, um sujeito do século XXI não esperaria que estaria se deparando com Hitler de verdade. E o Hitler também, por sua parte, não consegue entender que as pessoas não entendem que ele não é ele. As pessoas pensam que é um ator e o Hitler não entende isso. O Hitler está certo de que as pessoas sabem que ele é o Hitler de verdade. E isso leva a toda uma sorte de situações engraçadas. O livro tem bastante de comédia, mas também, de certa forma, é uma crítica à própria ideia de estar fazendo comédia com... Não só fazer comédia, como dar espaço da palanque para pessoas com ideais fascistas. E assim, do ponto de vista político, eu não acho que o livro seja genial. Eu acho que ele é legal, só que ele acabou, principalmente no que toca à parte midiática, de como a mídia e a internet contribuíram para isso, mostrando, meio que prenunciando o grande crescimento de fascismo que a gente viria a ter aí desde 2016, 2017, com a eleição do Trump, depois a escalada da fama do Bolsonaro e a eleição do Bolsonaro. Então acaba, de certa forma, sendo um livro meio que profético nesse sentido, de como a mídia e a internet acabou sendo cooptada para dar espaço para essas pessoas devido à própria fraqueza inerente a como elas funcionam, e também uma fraqueza das pessoas na recepção e transmissão de algumas ideias que muitas vezes, sem nem concordar, acabam sendo propagadas porque tiveram um viés cômico e aparentemente inocente, digamos assim. E o livro trata disso. O Hitler ele conhece jornaleiro que fica impressionado com as habilidades dele, e o jornaleiro promete: não, cara, eu conheço umas pessoas da televisão, elas sempre estão por aqui e eu vou falar de você para eles. Os caras vão lhe adorar. E enquanto isso, o Hitler que fala que tá sem lugar para morar, e numa conversa que sempre assim não consegue haver exatamente uma comunicação dos personagens, porque o Hitler fala uma coisa e fala na sinceridade, porque ele é o Hitler e está falando as coisas que ele pensa, e as pessoas acreditam em coisas completamente diferentes. Então, sempre que, por exemplo, o cara fala: cara, você é idêntico ao Hitler. Aí o Hitler fala: não, com quem mais eu pareceria?
E aí o cara cai na gargalhada porque pensa que um comediante fala. Porque é ridículo você ouvir isso de uma pessoa idêntica ao Hitler no presente. Você obviamente vai pensar que o cara tá interpretando, que o cara tá interpretando Hitler. E aí sempre tem isso e as pessoas não conseguem se comunicar. Mas o Hitler, lendo jornais e sempre tendo percepções curiosas e até engraçadas sobre a modernidade, ele descobre que ele está em 2011, 2012 e percebe que meio que foi lhe dada, acredita que foi lhe dada meio que uma segunda chance de estar trazendo a grandiosidade para a Alemanha. Ele vai percebendo que tem muitas coisas estranhas na Alemanha, ele comenta muito sobre pessoas turcas na Alemanha, que teve uma certa migração turca para a Alemanha, eu nem sabia disso, mas houve, e o Hitler comenta muito sobre isso. E no dia seguinte ele é apresentado a duas pessoas da TV, que de início ficam céticas, olhando, pô, parece mesmo com Hitler e tudo mais. E aí o cara faz uma gracinha que o Hitler não gosta, e o Hitler resolve dar uma dura nele, pergunta, não, o que você entende de guerra? Aí o cara, o que você entende da Polônia? Aí o cara fala uma coisa assim ao Hitler, então você faria de tal coisa, mas aí acontece isso, 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 aí vai dando um discurso lá improvisado, falando sobre a Polônia, como ele conquistou a Polônia, como o cara não sabe de nada, bem naquele ditatorial de mandão, luva de ferro, estilo Hitler mesmo. E aí o cara fica assim meio aturdido, e depois ele e o amigo começam a cair na gargalhada, porque obviamente acham que é uma insinuação. E o cara até pergunta, cara, isso foi de improviso? Isso foi de improviso ou você já tinha planejado? Aí o Hitler, claro que isso aí já estava planejado desde junho. Porque o quê? O que estava planejado desde junho? A invasão da Polônia, e não a suposta sketch de humor que o Hitler estava, que, que estaria supostamente sendo feita ali. E aí o cara pergunta, cara, você tem outras dessas? Aí o Hitler fala, tenho várias. Aí, pô, você deveria escrever um livro. Aí eu já escrevi dois. Como assim fosse a coisa mais óbvia do mundo e até o cara fosse burro e não saber. Porque, como ele já escreveu dois? O cara fica pensando, não, já escreveu dois livros é, com piadas sobre nazistas. Só que não é. Os dois livros que o Hitler, que ele tá falando que escreveu é o Mein Kampf, o Minha Luta, não sei exatamente como pronunciar. Eu vou falar várias coisas aqui, alguns termos em alemão que eu não sei exatamente a pronúncia. E outro livro lá que o Hitler escreveu. Então tem uma dissonância na forma de comunicação. E até dá para dizer que não existe comunicação entre essas pessoas, porque elas não conseguem se entender. Uma fala uma coisa, a outra escuta outra coisa. Então, há uma troca de mensagens, mas não há comunicação de fato, porque a mensagem do emissor não atinge o receptor da forma como o emissor queria que fosse. Então sempre é compreendido algo, mas é compreendido algo completamente diferente, às vezes até o oposto do que está acontecendo. E a partir disso, Hitler é levado para a TV e ele estreia um programa e vai cada vez mais fazendo sucesso porque as pessoas veem esse ator interpretando muito bem Hitler e muitas vezes quando Hitler vai falando coisas nazistas, parece que ele está criticando a própria ideia de nazista, fazendo uma paródia do nazismo e muitas vezes ele faz comparações à modernidade, do tipo, é, critica a chanceler da Alemanha, que obviamente é Merkel, mas para o público ele não está criticando, ele não está falando ele está fazendo uma crítica, uma sátira política, uma crítica política a Merkel na voz do Hitler, o que deixa a coisa muito satírica. Então ele acaba fazendo muita fama, as formas dele falar acabam sendo muito boas, as críticas que ele faz à televisão e à mídia, as pessoas abraçam essas críticas e pouco a pouco ele vai conseguindo espaço, vai conhecendo pessoas poderosas dentro da televisão e vai ganhando fama e virando um meme basicamente, principalmente quando ele chega no YouTube. É uma cena muito legal quando ele descobre o computador, ele, caramba, que o mouse, eu clico aqui, tenho à disposição todo o meu todo o conhecimento, com certeza foi uma grande invenção alemã e assim é interessante e engraçado ver conforme ele vai descobrindo as coisas do mundo moderno. Inclusive tem um segmento muito bom de quando ele descobre a televisão e vai passando os canais e, pô, tá, o que tem aqui nessa televisão? Aí tá, tem uma pessoa cozinhando. Caramba, inventaram isso para colocar uma pessoa cozinhando, vou mudar de canal. Outra pessoa cozinhando. Agora essa mulher aqui reclamando que perdeu o estágio. Aí vai passando assim vários desses programas meio bobos, digamos assim. E ele fica pensando, caramba, por que botaram esses programas toscos? Aí ele, não, deve ser uma forma de
apaziguar as pessoas, para fazer com que elas não fiquem pensando nos problemas e tudo mais, ele vai dando umas justificativas e pensamentos que não tem nada a ver com o que a realidade acontece, mas é como se fosse um Hitler lá de 45 observando se bem que eu não acho que ele morreu em 45, não. Não, acho que foi em 45, sim. Observando as coisas do mundo moderno. E isso é tudo muito engraçado. Mas e é muito inteligente também. Eu acho que o principal do livro, as maiores partes do livro são os diálogos, como eu já dei alguns exemplos aqui. A forma como o Hitler vai falando coisas, obviamente nazistas, obviamente fascistoides, e sempre vão sendo, acho que fascistoide até eufemismo, porque é flagrantemente nazista as coisas que ele vai dizendo, mas sempre são recebidas como humor, como uma paródia que está, na verdade, criticando aquilo ou outra coisa, como, por exemplo, quando a dona não, a editora lá da TV fala pra ele, olha, a gente vai fazer o programa tal e tal, mas temos que combinar uma coisa. Aí ele o quê? Judeus, o tema judeus não é engraçado. Aí que ela tava dizendo o quê? Pô, não faça piada com judeus, com os campos de concentração e tudo mais. Aí Hitler fala, claro que não. O tema judeus não tem graça nenhuma. E ela fica aliviada porque ele está dizendo isso. Porque pro personagem Hitler, o tema judeus é, como posso dizer, de mau gosto, porque ele odeia judeus, quer que os judeus morram, promoveu tudo aquilo e acredita que conseguiu eliminar os judeus e quer que todos os judeus vão para o espaço. E para ele isso não é um tema de engraçado, é um tema sério, no qual não se deve fazer graça. Só que aí fica parecendo que não, o comediante está aceitando que não se deve fazer comédia com judeus. E aí é, o, o livro vai tendo vários diálogos desses que realmente são muito legais. E tem sacadas muito interessantes mesmo. Mas acaba que vai tendo. é, quando você chega assim perto do final, já assim nas últimas 60 páginas, acho que senti um problema, uma falta de ritmo. Porque acontece? Muitos capítulos começam com Hitler refletindo sobre as coisas que ele está passando, sobre o passado dele, as coisas que ele viu, estratégia, política e tudo mais. Por exemplo, o que aprendi de mais importante durante a minha carreira política foi avaliar corretamente os deveres representativos. No fundo, sempre desprezei essa dependência de patrocinadores, mas, nesse sentido, o político precisa abrir com frequência uma exceção pelo futuro do país. Pode ser que o aperto de mão em público, o grande presságio entre a nata da sociedade, represente um incentivo para qualquer castas de atores políticos, para pessoas que misturam a vida em público com a vida para o público, para a nação, para o homem simples que se aperta e economiza para ter pão e vestimentas. Então, às vezes, muitas vezes vai sendo 3 páginas disso no início do capítulo e às vezes cansa. Sempre vai tendo algumas tiradas interessantes, principalmente no final, mas às vezes você vai tendo que passar por vários parágrafos de pensamentos hitlerianos, que eu acredito que é meio que ecoando e parodiando os livros dele mesmo, Mein Kampf, e talvez outros textos que ele tenha produzido. E eu acho que não é que não seja bem escrito, mas primeiro porque às vezes tem muita referência política alemã que provavelmente a grande maioria dos brasileiros não vai sacar tão bem e nem a parte engraçada desses comentários políticos dele nem sempre atinge a gente da mesma forma que atingiria um alemão, por mais que a pessoa saiba sobre política internacional e política alemã. Então acaba sendo demorado, você passa as páginas assim com um pouco de custo quando vai chegando no final do livro. Mas geralmente isso leva a alguma situação, a algum diálogo que é interessante, então acaba valendo a pena. O livro em si é um livro que eu gostei muito, eu recomendo ele, e ele tem vários momentos realmente bons, e é muito interessante ver como o Hitler vai ganhando esse destaque, como vai ganhando espaço, como essa ideia de que você está pegando, dando palco para ideias nazistas, fascistas, preconceituosas e às vezes disfarçado de humor, porque às vezes não é nem disfarçado de humor o que está acontecendo aqui. O cara está dizendo isso na lata e as pessoas vão considerando humor e propaganda, divulgando e tornando ele um astro e ultimamente dando uma plataforma política para o qual ele voltar a fazer as coisas que o Hitler fez. É, eu acho que isso ecoa muito com a modernidade, com as coisas que a gente foi vendo aí nos últimos 10 anos, e quando o livro foi escrito, tudo isso, a forma como a internet foi usada pela nova direita, a forma como o fascismo voltou a ganhar força no Brasil, nos Estados Unidos e alguns países do leste europeu, e sim, eu estou falando de Bolsonaro e dessa pantomima de governo que ele faz. Eu acho que, de certa forma, esse livro acaba
fazendo uma análise de como a mídia e a internet, de certa forma, tiveram um papel nisso e dos perigos do fascismo na era moderna, de como a mídia e a internet poderiam contribuir para isso. E não foi exatamente dessa forma que chegaram a contribuir, mas eu acho que também contribuíram da forma como o livro vai tratando. Então acaba sendo, não diria que genial, mas com algo de profético e com diálogos muito bons. E situações muito interessantes, e a própria ideia de colocar o Hitler no mundo moderno para comentar política é bastante genial. No entanto, esse livro também tem um filme de mesmo nome, ele estava na Netflix até ano passado, ano retrasado, sei lá. Tem bastante tempo, na verdade. E eu assisti antes de ler o livro e gostei muito. E eu acho que em alguns aspectos o filme é mais interessante do que o livro. Por quê? O filme ele comenta mais sobre essa questão da mídia da internet, principalmente da internet, da memetização, e usa toda essa premissa do Hitler estar de volta, e ele acha que acaba sendo mais efetivo primeiro, porque ele teve alguns anos a mais de história moderna, contemporânea, para observar e poder trabalhar melhor essa ideia do fascismo ganhando poder através da memetização, do YouTube, do canal, da pessoa falando grosso, falando forte, falando de forma afirmativa, coisas preconceituosas e que acabam se espalhando, ganhando corpo e ecoando em outras pessoas. Esse livro não tem tanto isso de outras pessoas ecoarem o pensamento dele. Até tem, mas de uma forma diferente e mais sutil. Como se no fim das contas. Uh, não, eu acho que é da mesma forma, mas de outro sentido. Como tem um momento em que várias pessoas fazem um Sieg Heil para o Hitler, que é bem assustador a forma como chega. Não é exatamente assustador, mas você chega assim e fica do tipo, caralho, como essa galera literalmente tá acreditando no próprio Hitler. E pessoas que nem têm um pensamento de extrema-direita, pessoas que às vezes eram até de esquerda, o próprio Hitler comentar, acho que tal cara tem um pensamento meio de esquerda, mas acaba seguindo Hitler. E o filme consegue mostrar isso de forma melhor. E tem até uns momentos no filme que é literalmente o ator vestido de Hitler indo na rua entrevistando pessoas de verdade, falando coisas estilo Hitler, interpretando Hitler e falando barbaridades. E essas barbaridades sendo ecoadas pelas pessoas na rua de forma improvisada e pessoas que não tinham nada a ver com o filme. Era literalmente câmera na mão, filmando a pessoa, o Hitler indo lá falando com ela e a pessoa falando. Então é muito assustador. E o filme, eu acho que principalmente o final dele, é muito mais assustador e poderoso do que o livro. Talvez o livro seja mais inteligente, mais sutil, mas o filme acaba impactando mais, principalmente eu acho para brasileiros que viram aí a eleição de Bolsonaro e tudo isso que aconteceu. Eu acho que acaba tendo mais poder, e a forma como o filme também se dedica a trabalhar mais o personagem do ajudante do Hitler, e não também o Hitler, mas trabalha um pouco mais o ajudante do Hitler, que começa a perceber o que está acontecendo, e tem um diálogo, um discurso que o Hitler dá para ele, olhando para a câmera, para quem está assistindo o filme, que, porra, é pesado, é forte. E o livro, eu acho que é sutil, tem suas sacadas inteligentes, tem essa proposta genial de botar o Hitler na modernidade, mas eu me senti mais impactado pelo filme. Mas as duas obras eu acho que são muito boas e vale a pena estar lendo o livro sim, apesar dessa particularidade que eu falei, de que já chegando no final, esses comentários de início de todo o capítulo do Hitler acabam se tornando um pouco cansativos e que várias referências e piadas se perdem para o público brasileiro porque são muito específicos para o povo alemão. E ainda assim, é um livro que eu recomendo e que eu gostei bastante da leitura. E, bem, se você chegou até aqui, eu acho que provavelmente ninguém vai assistir esses atualmente 19 minutos de vídeo, eu peço que se inscreva no canal, caso esse seja o primeiro vídeo que está lendo. Não deixe de curtir também o vídeo e comentar aí o que você acha, o que você achou do livro, caso já tenha lido, se o que eu falei aqui lhe convenceu ou não a ler o livro, o que você acha que vai encontrar quando for ler. E também basicamente isso. E talvez sugestões de material para eu estar lendo em seguida. Esse foi o quinto livro que eu estou lendo para esse meu projeto de 36.500 páginas. Eu vou continuar aqui trazendo os vídeos com um pouco de atraso, porque eu fico com preguiça de gravar eles, mas assim vou trazê-los. E para quem chegou até aqui, quase 20 minutos de vídeo, eu agradeço muito a paciência e o tempo cedido a mim. E muito obrigado e até o próximo vídeo.